Hoje é segunda-feira, 25 de agosto, e muitas vezes os canais que fazem vídeos aqui no YouTube querem fazer aqueles clickbait. Sabe o que é clickbait? Aqueles vídeos que colocam-se um título que não tem nada a ver para chamar sua atenção, para trazer engajamento. E o nosso canal aqui, o intuito não é esse. O nosso intuito é informar você sobre a política, mostrar o caminho da política, o que realmente é importante na política. Não é colocar aqueles títulos urgente, Maduro caiu, Trump o prendeu. Nada disso aqui. E o nosso objetivo aqui, Denis Gonçalves, me apresentando para você, é trazer matérias construtivas para informar você sobre a política, o que realmente acontece no Brasil. E eu quero trazer para vocês agora uma matéria da Band News do Fernando Schuller, que eu acho bem interessante a análise que ele fez falando do processo legal, né? Eu estou trazendo lá do perfil do Vinícius Carrion, que diz o seguinte: fato, não se faz república sem regra, e a regra é o devido processo legal, afirma Fernando Schuller, ao criticar os processos de Bolsonaro e agora de Silas Malafaia, onde ele aponta aberrações jurídicas. É sobre isso que nós estamos querendo falar aqui. Não é fazer que você fique querendo assistir coisas que não existem. Nós queremos mostrar o que realmente acontece no Brasil. E eu vou deixar para vocês aqui a reportagem agora e depois nós vamos comentar sobre isso aqui. Faz república sem regra. E a regra é isso, devido processo legal. Tem que ir para a instância devida. Por isso que eu falo tanto aqui, instância devida, juiz natural, porque é dessa maneira que os direitos de todas as pessoas são respeitados. Não é? Inclusive para que se tenha legitimidade quando se vai punir, para que um julgamento que deveria ser técnico, jurídico, imparcial, não vire uma enorme questão política que polariza o país. Aí você tem o país totalmente dividido sobre a própria Suprema Corte. Mais da metade da população não confiando na própria Suprema Corte. Não é? Você tem ex-ministros, como o caso do Aires Brito, como o caso do Marco Aurélio Mello, etc., dizendo: olha, está errado, o procedimento está errado, não é? Por diversas razões. Então é isso, quer dizer, nesse caso, por exemplo, olha, eu trouxe aqui, olha as acusações contra o pastor Silas Malafaia, diz lá, propagação de narrativas inverídicas. Como assim? O Estado agora define o que é verídico ou inverídico? Se o pastor acha que as narrativas são verídicas, né, e ele diz, olha, infração de tal artigo da Constituição, de tal artigo do Código Penal, de tal artigo e tal e tal. Bom, é a opinião dele, é um direito dele emitir a sua opinião, fazer um comício, fazer postagem em rede social, fazer discurso. Isso é um direito garantido na Constituição brasileira. Daí diz assim, ele teria avisado o Bolsonaro que postaria vídeos defendendo sanções contra autoridades públicas. Bom, é um direito dele. Defender sanções contra autoridades públicas é um direito universal dos cidadãos. Porque senão nós vamos aceitar o delito de opinião. Ele está dizendo assim, na minha opinião, ou na opinião dele, né? Não é na minha opinião, mas na opinião dele, as sanções são legítimas e necessárias. Bom, é um direito dele achar isso. Ou as pessoas podem concordar, ou podem discordar. Né? Depois diz assim, auxiliava diretamente o alinhamento das postagens do ex-presidente. Tem crime nisso, em alinhar postagens, ajudar o presidente ou o ex-presidente a fazer postagens em redes sociais em momentos. Então, nós estamos chancelando uma coisa muito perigosa no Brasil, que é um Estado policial. Um Estado que faz, a partir da polícia, né, que deveria ter uma atuação puramente técnica dentro da lei, etc., interpretações políticas, dizendo, olha, tem essas opiniões que são criminosas, não pode fazer críticas ao ministro Supremo, mandou postagem em rede social. E isso que eu li agora, que são acusações contra o pastor Malafaia, são delitos de opinião. Um delito de opinião não pode ter. E a pergunta que eu deixo aqui, eu gosto de deixar a pergunta, professor. Vamos soltar aqui. É sobre isso que eu quero falar com vocês. É mostrar o que realmente acontece, né? Não é trazer aqueles clickbaits aqui, fazer aquele estardalhaço para que você nos assista. Não. São opiniões como essa, análise como essa, que traz para o debate, traz você a pensar. Se você concorda com a análise como foi feita aqui do Fernando, ou não. Eu tô alinhado com a análise do Fernando. Qual o crime do Malafaia?
aconselhar o Bolsonaro, ele trazer a opinião dele. Então quer dizer que de agora para frente não posso mais falar de ninguém, nem falar do Lula, nem do Bolsonaro se eu quiser, nem de outras pessoas, porque assim, presta bem atenção no que eu vou falar. Quando se fala de A, que é Lula, STF e pessoas ligadas à esquerda, não pode falar. Mas quando se chama Bolsonaro por vários nomes aí, de fascista, genocida, aquela série de coisas, pode. Não só Bolsonaro, como também pessoas da direita, né? Quando atacam o Nicolas, atacam o Cleitinho, atacam o Gustavo Gaia, atacam essas pessoas, é só uma opinião, não é crime. Mas quando as pessoas vêm aqui e tecem as opiniões contra alguém da esquerda, ou então do próprio judiciário, que está bem alinhado à esquerda, e eu vou mostrar para vocês que é um alinhamento da esquerda, aí pode. É sobre esse tipo de vídeo que eu quero trazer para vocês. Não é só aqueles vídeos sensacionalistas falando sobre a bomba, acabou de destruir o país, morreu, acabou de ser preso. Não estou querendo fazer esse tipo de vídeo aqui, né? Não faço. E não quero fazer esse tipo de vídeo aqui, né? É sobre isso aqui. A análise. Olha só o conteúdo que o Fernando trouxe aqui. É muito bem feita essa análise que ele fez. E olha só, vou trazer um outro analista jurídico também para falar sobre o André Mendonça. André Mendonça diz que juiz não deve ser temido, deve ser respeitado. E o André Marsiglia, que é outro jurista, que, na minha opinião, um dos melhores do Brasil, ele traz aqui uma fala muito pertinente, que eu quero trazer para você agora. Presta bem atenção no que o André Marsiglia fala aqui. Ele precisa ser reconhecido, inclusive, não pelo respeito que nós tenhamos por ele, juiz, mas pelo respeito que ele tem pela Constituição. É a Constituição a nossa mira, não é o juiz. O juiz, ele é apenas a boca da Constituição. É por ela que ele e todos nós devemos ter respeito. Então, essa questão do temor, isso já é por si só uma deficiência, uma demonstração de excrescência completa da democracia e do lugar em que nós estamos. Não existe nenhum regime que não seja tirânico que você tenha medo das autoridades. Os servidores nos servem e servem à Constituição. E todos nós devemos estar em harmonia com esse ciclo todo. Nós aqui no Brasil criamos um medo do STF, um medo do ministro Moraes, um medo dos ministros todos, e isso é muito perigoso. Isso por si só já é um descaminho. Agora, essa fala do ministro Mendonça, acho muito importante, mas quero vê-la repetida dentro do plenário, quero vê-la repetida por ele em um confronto de olhar com os demais ministros, quero que ele dê nome aos bois quem é o ministro ali temido. É dessa maneira que a gente constrói um debate razoável e é dessa maneira que o STF pode voltar a um lugar de onde ele saiu perigosamente. Eu acredito que a gente precisa... Bom, vamos só até aqui. E o Marsiglia deu uma cutucadinha aí no André Mendonça para tipo assim: André, gostei muito da sua fala, gostei muito do que você disse, mas dê nome aos bois, diga quem é esse ministro que a população tá com medo, diga quem é esse ministro do STF que a população tem medo de tocar no nome dele e falar alguma coisa. Pelo menos a população de direita, né? Porque da esquerda é só: oh, meu excelentíssimo juiz, nossa, o salvador da pátria, o guardião da Constituição. O pessoal da esquerda diz isso. Mas eu quero trazer mais matérias para vocês aqui hoje. E já vou pedir para você se inscrever no canal também. Para que você se inscreva no canal, curta, compartilhe os nossos vídeos, porque a qualidade dos nossos vídeos que eu quero trazer é sobre isso aqui. Não é muito sobre iluminação, sobre som, nada sobre isso não. É sobre informação relevante para você. E sabe aquela missão dada, missão cumprida? Pois é, que o Moraes deu. Olha só essa matéria aqui da Gazeta do Povo. Missão dada, missão cumprida. Olha só. Missão dada, missão cumprida. Influenciadores convocados iniciam campanha pró-STF. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Assim, sinceramente, eu posso dizer para vocês com todas as letras, e eu posso falar totalmente a verdade para vocês.
Eu não conheço nenhum desses influenciadores que estão nessa foto. Então, se eu não conheço ninguém dessa foto, só conheço exatamente o Alexandre de Moraes, alguma coisa está errada. Acho que eu estou fora do mundo, porque não é possível. Eu não conheço nenhum desses influenciadores. Eu não conheço. Se você conhece, coloca o nome de alguém aí para que eu passe a conhecer essa pessoa também, se essa pessoa é tão influente assim. Vou trazer essa matéria da Gazeta do Povo e essa aqui eu faço questão de ler ela. STF reúne 26 influenciadores em evento para promover imagem positiva da corte e de ministros polêmicos como Alexandre de Moraes, né? Voltando ao que o André Marsiglia falou, um ministro temido e que também agora nessa reportagem aqui a Gazeta do Povo fala que é polêmico. E assim, eu não quero afirmar com toda certeza não, mas na minha opinião aqui, olhando o perfil deles aqui sem conhecer, eu não quero acusar ninguém, mas será que tem algum influenciador de direita aí do lado do Alexandre de Moraes? Ou as pessoas que estão cercando o Alexandre de Moraes é só gente da esquerda? Vamos continuar com a matéria aqui. Ministros do Supremo Tribunal Federal receberam 26 influenciadores digitais para a segunda edição do evento Leis e Likes, o papel do judiciário e a influência digital. O evento, que aconteceu no dia 15 de setembro e cujo objetivo anunciado era aproximar o Poder Judicial da sociedade por meio de quem influencia milhões de pessoas nas redes sociais, serviu, na verdade, para impulsionar propagandas positivas da corte na internet. Já deve ser o segundo já, né? A segunda vez que fazem isso. Os influenciadores foram escolhidos a dedo. A maioria já se manifestava simplesmente, sistematicamente e simpaticamente ao STF. E ao governo Lula. Olha aí, só confirmando aquilo que eu falei. Eu nem tinha lido aqui a matéria, só peguei pela capa, né? Se manifestando, né? Eles manifestavam simpaticamente ao STF e ao governo Lula. E nenhum crítico da corte foi convidado. O momento também é propício, já que o Supremo enfrenta queda de popularidade interna e pressão da Casa Branca por casos de censura em redes sociais e perseguição política. Os ministros escalados para dialogar com os influenciadores no evento foram Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barroso, aquele que falou perdeu mané, o Flávio Dino, aquele que deu um prejuízo agora com aquela declaração dele de mais de 41 bilhões para os bancos, né? Justamente o que estão na linha de frente das polêmicas envolvendo o uso da corte para ativismo judicial. Inclusive, o próprio André Mendonça falou sobre ativismo judicial, né? O ativismo judicial no Brasil hoje está em evidência. E o André Mendonça resolveu falar sobre o assunto e parece que ele está querendo se levantar aí como alguém com a voz da consciência, uma voz de uma pessoa que esteja querendo equilibrar e mostrar a verdade. Pode ser que seja isso, né? E a última matéria que eu vou trazer para você hoje, já pedindo novamente para você se inscrever no canal. Nosso canal está aí batendo a marca de 15 mil amigos aqui. E eu quero te convidar para fazer parte do canal, curtindo, compartilhando com aquele seu amigo, né? Seu amigo aqui, Denis Gonçalves, conservador. Já falei para vocês aqui, sou goiano, moro em Natal, gosto de dar uma pescadinha. Ontem mesmo fui pescar ali na praia, peguei nada, mas eu fui. Então, esse é seu amigo Denis Gonçalves aqui, brasileiro, conservador, que vive uma vida normal, igual a você aí, que vê os problemas que está acontecendo. E a última matéria que eu vou trazer agora para vocês é da CNN Política, é sobre os governadores de direita, né? Estão bem unidos e andando juntos. Eu vou trazer para você essa matéria aqui, eu quero comentar sobre isso, tá bom? Olha só, os governadores estão bem alinhados. E na matéria CNN Notícia, nós temos aqui um pacto entre nós. Sabe quem que disse isso? Foi o Ronaldo Caiado, lá do estado de Goiás, o meu estado, né? Como eu disse para vocês, eu moro hoje em Natal, Rio Grande do Norte, mas o meu estado de origem, onde eu nasci, é Goiás. Hoje eu tenho Natal como o meu segundo estado, né? O estado de coração,
que eu resolvi e escolhi para morar, me casar e construir família e crescer aqui nesse estado. Mas o governador do estado de Goiás, Ronaldo Caiado, do União, disse nesse sábado 23 que é um pacto para candidaturas fragmentadas da direita, no primeiro turno da eleição presidencial de 2026 e eventual apoio ao nome que chegar ao segundo turno. Achei interessante o que ele falou aqui, mas a gente vai falar um pouco sobre isso. A fala aconteceu durante entrevista coletiva no Festival de Barretos, no interior de São Paulo. Também estiveram no evento os governadores de São Paulo, Tarcísio de Freitas, republicanos, e de Minas Gerais, Romeu Zema. Olha só. O que ele falou aqui, que eles têm um pacto entre eles, eu acho interessante. Só que o governador Caiado, o Zema, o Tarcísio, eles têm que tomar muito cuidado com isso. Presta bem atenção que eu vou falar. Tem que tomar muito cuidado com isso porque vão descentralizar uma candidatura, já com o intuito de colocar alguém no segundo turno, alguém forte para o segundo turno, e vai fragilizar a direita. Essa é a minha opinião, gente. Se vocês concordam comigo, coloca aí. Fragilizar a direita com um Lula forte, porque o Lula é forte, porque tem a máquina pública ao lado dele, tem ministros do STF hoje ativistas, TSE aí que pode que blinde mais uma vez aí, essa é a minha opinião, né, que a gente viu acontecendo aí, que hoje a gente percebe que a direita ela é perseguida de todo jeito. Então pode ser que o tiro deles saiam pela culatra. Eu acredito que eles já deveriam unir um só candidato em torno de Bolsonaro, em torno deles todos. Essa é a minha opinião. Deveria conversar com Bolsonaro. Bolsonaro, vai lançar um candidato? Vai. Não, eu vou me esperar até o último. Foi igual o Fernando Holliday falou. Vamos esperar até o último momento para ver se o Bolsonaro vai lançar alguém ou não, né? Se ele vai insistir nessa de ele ser candidato até o último minuto, né? Mesmo estando inelegível, caso ele se torne inelegível, Bolsonaro lance um candidato que faça as reuniões dele da direita, mas tudo está mostrando aí que o Caiado ele quer muito ser o candidato da direita. Mas a gente percebe que se o Caiado for, ele vai sem apoio. O apoio é geral em cima do Tarcísio de Freitas. O Tarcísio fala que vai continuar sendo candidato ali a governador do estado de São Paulo, mas eu acredito que não. Já está uma aliança bem feita aí, que são 4 governadores que estão bem alinhados aí, conversando entre si, que é o Caiado, Tarcísio de Freitas, o Zema e o Ratinho ali do Paraná. Então pode ser que essa estratégia deles seja um tiro no pé, pode sair pela culatra, pode ser, essa é a minha opinião, é o meu pensamento. Se você pensa como eu penso, coloca nos comentários. Se pensa contraditório também, pensa ao contrário, coloca nos comentários. Denis, eu acho que você está errado, eu acho que eles têm que mesmo lançar a candidatura, esquecer o Bolsonaro e cada um que lance a sua candidatura própria. E seja o que Deus quiser, vamos lá para o segundo turno. Eu já penso diferente. Eu penso como o Fernando Holliday falou. Centralizar todos os apoios em um só candidato da direita. Esse é o meu pensamento. Tá bom? Deus abençoe você. Que nosso Senhor Jesus Cristo coloque o pão de cada dia. Não deixe faltar nada para você na sua mesa.